Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma indicação literária para vocês, a minha última leitura, O Alto da Compadecida, um livraço imperdível. Eu gostei tanto que resolvi trazer para vocês as minhas impressões e compartilhá-las com vocês. Então, se você já leu o livro, você vai ser muito bem-vindo para trazer os seus apontamentos, e se você não leu o livro ainda, fica aqui uma oportunidade para que vocês possam se achegar mais a essa grande obra do Ariano Suassuna. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade, se inscreva, assista os nossos vídeos, curta, comenta, compartilha, afinal estamos aqui para multiplicar a literatura. Vamos juntos para essa obra de hoje? Muito bem, pessoal, e hoje a nossa discussão e indicação para vocês é O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Esse livro que eu tenho vontade de dizer assim, leia, por favor, é uma leitura obrigatória, vale muito a pena, não será perda de tempo. O Alto da Compadecida eu li ele em 2 momentos, enquanto na escola, como indicação dos professores, e eu li e acho que não tive uns direcionamentos para a obra, então não entendi muito bem. Depois eu assisti o filme, gostei muito, ainda gosto muito do filme, e depois quando eu comprei essa edição maravilhosa e li novamente, nossa, parei para pensar, fiz umas reflexões muito interessantes e gostaria de passar para vocês, para que vocês também possam ler novamente, se já leu e se não leu, ir para a obra, porque vale muito a pena. O Ariano Suassuna, o autor dessa obra, é um grande teatrólogo nacional, de representatividade nacional e internacional. Ele nasceu em João Pessoa. Os pais, principalmente o pai, era muito envolvido em política, então um fato curioso, quando ele tinha 3 anos, o pai foi assassinado por questões da política, acho que da Revolução de 30, e a família teve que se mudar da cidade, e aí, passado o tempo, o Ariano Suassuna entrou na faculdade de Direito, cursou a faculdade, se formou e começou a produzir as peças teatrais, depois se tornou professor de teatro também. Então, teve assim, alguns fatos curiosos nessa trajetória dele. Ele se casou, teve 6 filhos, se eu não me engano ele morreu em 2014, não tenho certeza desse dado, qualquer coisa eu faço a correção para vocês depois. A obra do Ariano Suassuna é de grande relevância, tanto quanto comparada com a obra do Gil Vicente, né, o grande representante do teatro, no alto da barca do inferno, aquela discussão dos mortos, né, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai para o purgatório, então lembra muito alguns trechos da obra do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Muito bem, por que essa obra, então, ela é uma obra tão significativa, tão comentada, tão falada, que fez tanto sucesso? O Alto da Compadecida ele é dividido em 3 momentos, né? Então é uma peça teatral, ele é todo dividido em forma de texto teatral, mesmo é um alto, né? E a gente vai dividindo o primeiro momento, a primeira parte, que é o enterro do cachorrinho. Então, que o enterro tem que ser em latim, então todo o desenrolar da história está envolto a esse enterro do cachorro. Depois, a segunda parte e a seguinte, o primeiro fato está na questão do gato que descome dinheiro, e a última parte ali, um instrumento musical que seria capaz de ressuscitar os mortos. A última parte, né, dessa peça teatral seria o julgamento dos personagens entre o diabo, Nossa Senhora e Jesus, né, ali na presença desses personagens alegóricos. Então vale muito a pena esse reconhecimento dessa crítica social, porque a construção das personagens dentro do Alto da Compadecida é uma questão que, quando a gente para pensar, é uma questão atemporal. Os problemas sociais expostos, o comportamento da burguesia que é colocado aqui, há uma crítica na instituição igreja através das personagens. Então a gente vai ter ali, aqui na obra, né, o palhaço que funciona meio que como um narrador da história, então ele entra assim nas cenas para direcionar o leitor
do que vai acontecer, quem é que vai entrar. E depois a gente vem para os grandes personagens. O primeiro, que acho que todo mundo conhece, né? O João Grilo, que é o protagonista. É um personagem pobre, bem franzino, bem sofredor, característico ali do sertão nordestino. Mas ele tem uma inteligência que ele usa para sobreviver naquele meio em que ele vive. Então a inteligência é a única coisa que ele tem ali para se agarrar. Depois a gente vem o seu grande parceiro, contador de histórias, né? Não sei, só sei que foi assim, que é divertidíssima as histórias, a construção das histórias dele, que é o Chicó. Então ele é um contador de causos. E as histórias são histórias muito mirabolantes, então assim, são bem divertidas, bem engraçadas, com desfechos assim que a gente não consegue explicar, mas não precisa explicar porque já é a diversão eu ouvir o Chicó contar esses causos. Depois a gente tem os outros personagens que aí representam a instituição da igreja. O Padre João, que é um padre que se corrompe pelo dinheiro, então ele acaba ali agregando bens pro seu bem íntimo. O sacristão, que também representa esse lado, né, da crítica à instituição igreja, que também age como padre. O bispo, que também no decorrer da história a gente espera que ele vai agir de uma maneira, mas ele acaba também agindo por interesse. Então assim, é um pouquinho diferente da obra do Gil Vicente, porque na obra do Gil Vicente há uma crítica à instituição da igreja assim bem escancarada mesmo, né? Aqui assim é meio que remodelada, um pouco mais assim de sutileza essa crítica à igreja, mas há a presença, a crítica à instituição igreja, tá? Depois vem o Antônio Moraes, que é ele é o típico senhor truculento das terras, então ele que manda em tudo é resolvido na base da violência, exploração do mais pobre, do empregado. O padeiro, que representa essa burguesia interessada em acumular capital também, então ele vai explorar o empregado para acumular bens, e aí ele é casado, né, com uma mulher que representa a figura da mulher de uma esposa infiel, devassa, né? Mas que tem, assim, um amor muito genuíno pelos animais, que até o primeiro ato dessa peça é o enterro do cachorro da mulher do padeiro. Depois tem alguns outros personagens, assim, secundários, mas tem o Severino, que também ele é relevante porque ele é um cangaceiro muito violento, que vem ali e mata esses personagens principais. Inclusive ele morre, né, na expectativa de ser ressuscitado por uma flauta mágica. Então assim, também representa essa questão da violência, de fazer a sua própria justiça, uma coisa que era muito comum no sertão nordestino, né? O demônio representado, né, também na obra, como o próprio demônio, né, que é aqui um pouco representado, um pouco mais justo que o Manuel, que é representado por Jesus, que já não é assim uma representação esperada por aquela época, porque quando a obra foi escrita em 1955, a obra era uma visão muito preconceituosa ainda, né? Jesus muito branquinho, de olhos azuis, né, nas figuras religiosas, e na obra do Ariano Suassuna, Jesus é representado como um homem negro. Então já causa um estranhamento que é percebido, inclusive, por um dos personagens quando chega lá e vê, né? Então esse estranhamento é para trabalhar essa questão do racismo. Então vai vendo que todas as sutilezas colocadas aqui pelo Ariano Suassuna é para trabalhar questões sociais muito presentes na sociedade na época e infelizmente presente até hoje, né? E a nossa protagonista, a Compadecida, que é a heroína da peça, né? A que vai ter compaixão pelos personagens, que vai fazer a remissão desses personagens, convencer o próprio Jesus de dar uma outra oportunidade. Então, esse aqui é mais ou menos o enredo, junto com esses personagens bem alegóricos, assim, bem divididos, com características bem específicas. E aí, o que
faz dessa obra, além de tudo isso que eu já te falei, né, de personagens fantásticos, de construção do enredo e da história muito bem construída, intertextualidade com literatura de cordel e com teatro português. As suas grandes características aqui, nós vamos observar a questão da linguagem regionalista, os diálogos. São diálogos assim que parece que você está ouvindo as pessoas daquela região conversando. Então, a presença da linguagem oral, regionalista, ou seja, houve ali um estudo de caso mesmo para se aproximar da linguagem popular da época, para que essa peça de teatro chegasse mesmo a essas camadas sociais. A questão do dinheiro como aquilo que corrompe. Então, o dinheiro ele vai corromper todos os personagens, eles são corrompidos pelo dinheiro, inclusive aquele que a gente não espera que vai ser corrompido pelo dinheiro, que é a igreja. E a igreja é corrompida também na representação dessa peça. A inteligência como uma única saída possível. Então, a seca, a fome, a miséria, a exploração do patrão com o empregado, tudo isso, se eu tenho todos esses problemas, qual é a única maneira de sair dessa situação? Usando a inteligência, usando da esperteza, que é uma característica muito marcante na obra. A questão de criticar o sistema, então critica assim o tempo todo essa questão dos personagens serem muito humildes e são vítimas dessa opressão dos coronéis. Então assim, é vítima, além, né, da fome, que é uma questão social mesmo, de políticas públicas, a questão assim da opressão, do trabalho escravo, trabalho miserável, que eles estão ali sem condição mínima de sobrevivência. E uma coisa muito relevante, que se eu não te convenci ainda a ler este livro, é a questão do humor presente na obra. Então é um livro divertidíssimo. Você vai ler muito rápido, porque às vezes as pessoas falam que tem dificuldade para ler por ser uma peça teatral, mas eu confesso para vocês que o livro é tão gostoso de ler. As piadas, as histórias, a crítica social presente, vale muito a pena. Você vai se divertir e vai fazer uma reflexão com certeza nessa obra. Então, vou deixar para vocês aqui o link desse livro, se vocês quiserem adquirir, e recomendo muito a leitura, vale a pena. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna.